adorado entre nós, tão desejado aqui. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez na casa do nosso Deus para louvar, para engrandecer, para bendizer o nome do Senhor e dando a Ele graça. Sempre lembrando, a Bíblia diz que graça, misericórdia do Senhor que se renova sobre a nossa vida e que nós não somos consumidos. Então, se nós estamos aqui nesse momento, é porque a graça, é porque a misericórdia de Deus foi sobre a nossa vida e nós estamos aqui, nós não morremos. Então, nós estamos aqui para louvar, para adorar, para bendizer o nome do nosso Deus e lembrar em todo o tempo que Deus é bom. Vamos abrir lá no Salmo 136, verso 1, diz assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos repetir? O Senhor é bom. Bem forte, voz de crente, voz de vencedor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé, porque nós estamos diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, diante daquele que venceu a morte, diante daquele que é Senhor, diante daquele que é o Salvador, diante daquele que morreu, mas Ele ressuscitou, Ele vivo está, e a palavra do Senhor diz que Ele vem nos buscar. Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja sem ruga, sem mácula, um povo que aguarda a tua vinda. Se nós estamos aqui é porque nós aguardamos a vinda do Senhor. Nós aguardamos a volta do nosso Salvador. Por isso nós louvamos e bendizemos o nome do nosso Senhor, o nome do nosso amado Jesus, que é o Salvador, que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graça. Te damos graça porque mais um ano se inicia, mais um ano a tua misericórdia se renovou sobre a nossa vida, mais um dia a tua misericórdia se renovou e nós te louvamos e te agradecemos. Pai, é no nome de Jesus que primeiramente nós pedimos perdão pelo nosso pecado, porque a tua palavra diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E nós não queremos estar separados de ti. Pelo contrário, nós queremos estar unidos contigo, unidos num só propósito, para cumprir o teu querer aqui nessa terra. E é no nome de Jesus que nós nos colocamos diante de ti. No nome de Jesus que nós pedimos perdão, perdoa o nosso pecado, perdoa a iniquidade do nosso coração, perdoa a nossa falta, perdoa, Senhor, por nós não te buscarmos com tanta intensidade quanto deveríamos buscar. Tenha misericórdia de nós. E nós colocamos esse momento na tua presença, declaramos que estamos aqui porque somos dependentes de ti. Declaramos que estamos aqui porque necessitamos da tua presença, necessitamos da tua glória na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. E também em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra do diabo, demônio maldito que veio para matar, para roubar, para destruir, espírito maldito de distração, espírito maldito de opressão, de cansaço, demônio da morte, demônio de suicídio, pega tudo que é teu e bate em retirada em nome de Jesus. Declaramos que operando o Senhor, quem impedirá?
Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar aqui essa noite com o teu Santo Espírito, porque aonde o Senhor está, a cura, aonde o Senhor está, a libertação, aonde o Senhor está, a renovo, a alegria, a fruto do Espírito, a um despertamento. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, opera o teu querer, opera o teu realizar em cada coração aqui, em nome de Jesus, e que venha a ser feita a tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, a majestade e o poder pelos séculos dos séculos. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o nosso amado Senhor. Aleluia. Só Ele é digno. Oh Jesus. Oh Jesus. Lembra que só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E vamos adorar o nosso Senhor agora em nome de Jesus. Entrega teu coração, querido. Descansa a sua mente. Fala, Senhor, eu estou aqui porque eu quero mais de ti. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de um mover teu na minha vida. E lembra que Jesus, Ele quer tocar em todos. Ele quer curar todos. Ele quer restaurar todos. Mas basta que a gente deseje isso do fundo do nosso coração. Entrega o teu coração, entrega a tua mente. Descansa o teu coração no Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor colocou no coração, à disposição de estar ofertando a tua casa. E a tua palavra diz que para nós estarmos ofertando com alegria, Senhor, porque assim o Senhor pode ter as portas de nossas vidas, Pai, aberto para o Senhor abençoar, para o Senhor poder encher cada celeiro, encher, Deus, cada vida, Pai, com a tua bênção. Então, assim, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar bênçãos das mais ricas, Pai, dos céus, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa dos meus irmãos, que haja uma unção de multiplicação de bênçãos sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o alimento, Pai, a compra que eles fizer, Pai, nesse mês, que venha aguentar bastante, Pai, haja a multiplicação. Pai, o gás da mesma forma, combustível, Pai. Começa a fazer milagres, Pai, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. E caia por terra todo devorador, todo tranca-rua, todo tranca-negócio, que venha cair por terra na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. E que a tua bênção, Pai, que não causa dores, venha ser derramado sobre a casa, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essas ofertas, e te peço que o Senhor dê sabedoria para estar administrando na tua casa, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, como vocês sabem, nós não temos como viver sem pensar na volta do nosso amado Jesus. Assim como a gente sempre comenta, nós temos que trabalhar, temos que conquistar, temos que fazer, mas mais importante que tudo isso é pensar para onde que nós vamos o dia que a gente morrer ou para onde nós vamos o dia que Jesus voltar. Isso é o ponto mais importante na vida do ser humano. Muito mais importante que tudo é pensar para onde eu vou quando eu morrer, ou para onde eu vou quando os anjos tocar a trombeta e Jesus vier buscar a tua igreja. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 16, no verso 9, a palavra do Senhor Deus diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àquele cujo o coração é totalmente dele. Vejam bem, o coração é totalmente dele. Então, quando nós pensamos no Senhor, pensamos na obra de Deus, pensamos na nossa vida com Deus, nós vamos entender que nós não podemos ter uma vida pela metade com Deus. Nós não podemos pensar assim, em parte eu sirvo a Deus, em parte eu faço aquilo que eu quero. Em parte eu sirvo a Deus, em parte eu faço a minha vontade. Então, aqui a palavra do Senhor, ela é bem clara. Para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele.
Então, nós estamos vivendo aqui nessa terra, como nós temos observado esse mundo hoje, o que nós temos visto, o que nós temos assistido diante dos nossos olhos? Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão levando uma vida de qualquer jeito. Mais as pessoas, eu digo as pessoas, até mesmo os crentes, não a maioria, mas muitos. Porque quando Jesus está falando, ele está falando com a igreja. Ele não está falando com o ímpio. Ele está falando com a igreja, despertando a igreja para viver uma vida santa. Despertando a igreja para viver uma vida reta, despertando a igreja para se entregar mais, para buscar mais, para estar cada dia preparada, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Como nós comentamos esses dias, entramos 2025, na verdade, cada dia que passa é um dia menos. Né? Cada dia que passa, estamos mais próximos da nossa morte. Aquele rapazinho mesmo, judiação, 23 anos. Quando que ele imaginou que ele não viveria 2025? Então, infelizmente, chega para todos. Então, nós temos que estar atento. Lá, como eu sempre comento, lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, Jesus sempre fala, vigia, 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 vigia. Esteja atento, vigilante, porque nós não sabemos a hora. Então, nós, crentes, aqueles que amam a Cristo, aqueles que amam a palavra do Senhor, a maior preocupação do nosso coração é nos esforçar para que o nosso coração seja totalmente do Senhor, porque Deus ele não quer pela metade. Lembra que Jesus fala que não adianta a gente querer adorar dois senhor, ou vai agradar um e desagradar outro? Não adianta eu querer me agradar a mim e desagradar a Deus. Então, o nosso coração tem que ser totalmente do Senhor. E nós estamos vendo esse mundo de hoje, cada dia que passa, infelizmente, nós temos visto o quê? Uma mornidão. As pessoas estão muito aquém da palavra, as pessoas não querem compromisso. É como se estivesse no tempo de profeta Jeremias. O profeta Jeremias profetizando, falando do que Deus estava fazendo, e os falsos profetas, não, mas não é bem assim. Não, isso não vai durar muito tempo, não é tão ruim assim não. E o profeta Jeremias falando, exortando o povo, gente, é 70 anos que vai durar o cativeiro, não é brincadeira. E os falsos profetas, não, gente, não é como Jeremias está falando. Então dá a impressão que nós estamos vivendo esse tempo hoje. Ah, não, mas você não precisa ir na igreja. Para quê? Esses dias me falaram. Não sei para que a Raquel vai tanto na igreja desse jeito. A hora que Jesus voltar, vai entender o porquê que a gente vai, né? Então, nós temos que entender, a própria Bíblia fala de tempo de trevas, tempo de escuridão, tempo de frieza espiritual. E isso para quem que é? É para crente. Essa palavra é para crente, não é para ímpio. Porque o ímpio, como se diz lá em Apocalipse, né? Quem está pecando, continua pecando mais. Mas quem está se santificando, se esforça para se santificar ainda mais. A gente sempre vê nas pregações, né? Às vezes o pregador fala, você está feliz com Jesus? Quem que não está feliz com Jesus? Amém, glória a Deus. Mas vamos inverter a pergunta. Jesus está feliz conosco? Jesus, ele está feliz com a maneira como a gente tem buscado? Jesus está feliz com a maneira como nós temos nos consagrado? Vamos refletir sobre isso? Eu estou feliz com Jesus, mas Ele está feliz comigo? Ele está feliz com a maneira que a gente tem servido, com a maneira que a gente tem buscado, com a maneira que nós temos nos santificado a Ele? Essa é a pergunta. Porque a gente está feliz com Ele é muito fácil. Ele nos deu salvação, nos deu vida plena. Se nós permanecermos firmes, nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas e Ele? Quando Ele olha para nós, qual que é o relatório em relação a nós? Então, meus amados, nós temos que estar atentos. Porque Deus, Ele quer um coração totalmente dEle. Um coração que serve totalmente a Ele. E assim, nós como igreja, nós temos que estar vigiando, conforme Jesus mesmo fala lá em Marcos capítulo 13.
várias vezes ali num curto espaço, ele repete: esteja sóbrios e vigilantes, sóbrios e vigilantes. Porque senão, ele mesmo fala ali, né, para que o Senhor não venha e não te pegue inesperadamente. Porque nós estamos chegando num tempo de escuridão, tempo de trevas. É o que a Bíblia fala, né? Jesus mesmo falou: quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra ainda? E isso ele está falando com um crente. Então ele está falando com a gente. Porque se a gente não vigiar, a gente vai caindo nesse modismo, né, do mundo, e a pessoa vai se esfriando. Quando a gente vai ver lá o comecinho do livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus está falando com as 7 igrejas, lá no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, ele está falando com igreja que experimentou muito mais do que nós temos experimentado. Ele está falando com uma igreja que experimentou naquela época um avivamento como nós nunca vimos na época, hoje. Igreja que experimentou o sobrenatural de Deus, pessoas que viu homem ressuscitar, pessoas que viu, no caso lá, a ilha inteira de Malta foi curada quando o apóstolo Paulo passou por lá. Então aquele povo, eles experimentaram um grande avivamento. E pouco tempo depois, 30 anos depois, Jesus manda João escrever aquela carta para aquelas 7 igrejas. Veja bem que ele poderia pegar e escrever uma carta só para 7, mas cada igreja ele trata de um problema. Uma igreja perdeu o primeiro amor, a outra igreja perdeu a identidade em Cristo, a outra igreja se infiltrou na idolatria. Por quê? Porque não vigiou. A gente vai achando tudo normal. O que tem isso? O que tem aquilo? O que tem viver assim? O que tem? O que tem não dá nada não. A gente sempre tem que lembrar que esse o que tem e esse não dá nada não, isso é do diabo. Porque nós sabemos que dá sim. Não leva uma vida séria com Deus não, para ver se não vai dar nada não. Não leva uma vida firme com Deus para ver o que tem no final. A Bíblia, ela nos alerta em todo o tempo. E aqui o Senhor está falando com um crente. E Deus tem ministrado muito isso no meu coração ultimamente. Porque a Bíblia também fala quando Jesus está falando a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, quando ele fala das 5 prudentes e das 5 nécias, todos eram crentes. Todos tinham experimentado, todos tinham visto os milagres de Jesus. Mas teve uma metade que não vigiou. Entrou na onda do nada não, e o que tem? E o que aconteceu com elas? Chegou a hora do noivo vir e faltou azeite. Então, a palavra de Deus nos exorta em todo o tempo para nós estarmos firmes e vigilantes, porque sabendo que Jesus vai voltar a qualquer momento. Como diz, ou Jesus pode voltar a qualquer momento, ou a nossa senha pode chegar. E daí, o que nós vamos apresentar a Deus? Lá em Efésios fala que Jesus vai buscar uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, um povo inculpável. O que é inculpável? Que não tem culpa, não tem pecado diante de Deus. Então, se a gente não estiver vigiando, sóbrio, vigiando, nos esforçando, entender que não é fácil. Lembra que eu falei esses dias a respeito da obra da carne e do espírito? A carne lutando contra o espírito, a carne vai querer o quê? Sempre aquilo que é bom, aquilo que é mais tranquilo. Mas nós temos que nos esforçar para ser cheio do Espírito Santo, para que o nosso espírito ele possa sobressair sobre a carne. Senão a gente entra nessa mornidão, a gente entra nessa onda do não dá nada não, e quando a gente vê, o que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E ali, meus amados, vai ser tarde demais. Então, por isso que a Bíblia fala para a gente buscar o Senhor no dia que se chama hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Então, todas essas palavras de despertamento que o Senhor tem trazido para nós, não é em vão. Porque nós, como igreja de Jesus, nós temos que nos esforçar todo dia. Então, nós não podemos nos contentar apenas em vir aqui no culto da quinta, no culto de domingo, e durante a semana ficar tudo bem. A nossa busca tem que ser diária.
Todo dia você tendo o teu momento com Deus, todo dia você tendo o teu momento de leitura, teu momento de oração, você ali conectado em todo o tempo com o Senhor. Porque é como a gente fala, né? É a mesma coisa, experimenta almoçar 2 vezes por semana. O que vai acontecer com o nosso corpo físico? Comer só 2 vezes por semana. O nosso espírito é a mesma coisa. Pelo contrário, é muito mais importante o nosso espírito do que a nossa carne. Porque quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais cheio da unção, mais cheio da glória, mais cheio da presença de Deus nós vamos estar. E assim nós vamos estar o quê? Transbordando as nossas lamparinas de azeite. Então nós temos que nos preocupar com isso, não nos acomodar, não ser um crente qualquer, porque olha as promessas que Jesus dá para nós lá no finalzinho do livro do Evangelho de Marcos. Se você crê, obra maior do que aquele fez, nós vamos fazer. E o que Jesus fez? Ressuscitou morto, expulsou demônio, curou enfermo, restaurou a vista do cego. Então, isso tinha que ser natural na nossa vida. Entrar um doente aqui, a gente orar e ele ficar curado na hora. Entrar um paralítico aqui, a gente orar e ele ficar curado na hora. E por que não acontece? Porque nós não temos buscado o suficiente. Porque certamente o nosso coração não tem sido totalmente do Senhor. Então nós como igreja, nós temos que despertar. Nós temos que despertar, nós não podemos nos acomodar e levar uma vida de qualquer jeito. A Bíblia fala que nós somos cidadão do céu. Se nós somos cidadão do céu, nós temos que nos comportar como tal. Então, nós não podemos levar uma vida de qualquer jeito. Nós não podemos achar que a gente pode fazer aquilo que a gente bem quer. Então, é despertar para que o nosso coração seja totalmente do Senhor. Eu me lembro, quando eu me converti, em mais de 26 anos atrás, eu me lembro que os irmãos tinham sede da palavra. Os irmãos liam a Bíblia, a gente comentava da Bíblia, as pessoas liam, as pessoas queriam aprender de Jesus. Hoje, infelizmente, nós não vemos esse interesse. Parece que se perdeu o interesse em querer aprender da Bíblia. E aqui está a vontade de Deus para a nossa vida. Aqui está o querer do Senhor para a nossa vida. Então, se eu não leio a Bíblia, como é que eu vou querer saber? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu vou saber qual é o desejo, qual é o propósito de Deus para a minha vida se eu não leio? Aqui está a vontade de Deus para a nossa vida. Como a gente sempre fala, quando nós compramos um aparelho eletrônico, quem tem? No meu caso, eu sofro depois que eu vou ler. Depois que eu vou ler o manual para ver que funciona. Mas a gente tem que ler o manual para saber todas as funções, como que funciona. Então, Deus, Ele é o nosso Criador, esse aqui é o nosso manual de instrução. Se nós não lermos o manual de instrução, não conhecermos o manual, nós não vamos saber como nós temos que funcionar. E nós sabemos que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Não é do jeito que eu penso, é do jeito do Senhor. Então, e que uma coisa assim, que Deus tem ministrado muito no meu coração, que nós como igreja temos que despertar. Nós como igreja temos que estar atento, desejar mais no Senhor, desejar ler a palavra, desejar conhecer e principalmente desejar ter intimidade com Deus. Imagina Moisés, a Bíblia fala que Moisés ele falava face a face com Deus. Ele falava, ele ouvia Deus, ele falava com Deus. E nós? Às vezes a gente ora, eu falo, Deus me perdoa, Senhor, porque eu oro, eu não consigo te ouvir. A gente tinha que ouvir Deus ali audivelmente, porque nós temos essa conexão em Cristo. Mas por quê? O nosso coração não é totalmente do Senhor. Então, amados, nós não podemos nos acomodar. Não podemos mais, não tem mais tempo de viver uma vida de qualquer jeito. Não tem mais tempo. Lá em Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia fala que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Se pouco tempo resta para ele, para nós é a mesma coisa. Pouco tempo nos resta.
Por que pouco tempo nos resta? Porque conforme nós vemos aqui na Bíblia, de acordo com Mateus 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, Jesus muito em breve vai voltar. Como ele mesmo fala, olha, dia e hora vocês não sabem, mas observe os sinais. E como eu sempre tenho falado, não está mais que desenhado o tempo que nós vivemos. A iniquidade se multiplicado, as pessoas não estão nem aí com Deus, é maldade, é corrupção, o coração dos homens, conforme Paulo escreveu para Timóteo, saiba que nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, amantes de si mesmos, não vão estar nem aí com Deus. E o que nós temos visto nos nossos dias? Não é diferente. Então vamos ficar atentos, porque pouco tempo nos resta. Pouco tempo nos resta, e lá em Efésios capítulo 5, até marquei aqui, Efésios capítulo 5, a partir do verso 27, então aqui a palavra do Senhor diz assim: (5:27) a igreja que Jesus vai buscar, porque aqui ele está falando da igreja. Veja bem, como é que nós temos que estar para nos apresentar a Cristo? Ele está falando da igreja, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito. Não é uma igreja meia boca, não é de qualquer jeito. A Bíblia também fala, sem santificação ninguém verá a Deus. Então, amados, não é tempo de brincar, não é tempo de levar uma vida de qualquer jeito, é tempo de nós despertarmos, porque Jesus muito em breve vai voltar. Vai acontecer o arrebatamento. Quem estiver firme com Jesus, quem estiver se enquadrando nessa igreja aqui, santa, gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante e sem defeito, quem estiver enquadrada nesse grupo aqui vai subir, que vai ser a igreja que está cheia de azeite na sua lamparina. Mas aquele que leva uma vida de qualquer jeito, infelizmente ela vai ouvir a notícia mais triste da vida dela. Jesus falando, apartai de mim porque eu não vos conheço. Que tristeza. E saber que ali não vai ter mais jeito. Que tristeza chegar diante de Deus no dia do tribunal, o teu nome não está aqui escrito no livro da vida. Que tristeza. Porque às vezes a pessoa pensa que aceitou Jesus uma vez, está tudo certo. Mas não é isso que Jesus fala. Aqui no Apocalipse capítulo 3, verso 10, por isso que nós temos que aprender as palavras de Jesus. Apocalipse 3:10, o próprio Senhor Jesus falando, a gente tem que guardar no coração isso. Jesus fala, você guardou a palavra da minha perseverança, veja bem, você guardou os meus mandamentos, você andou no meu caminho, você foi uma igreja santa, uma igreja reta, uma igreja sem mancha, uma igreja sem culpa. Então você guardou, por isso eu também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, se a gente pegar essa preposição, o da, aqui, não quer dizer que Jesus vai guardar na hora, ele vai guardar da hora, então ele vai tirar. Nós vamos ser livres desse momento de grande tribulação, de grande luta, como ele fala lá em Marcos, que vai ser o pior período que a humanidade já viveu na Terra. E conforme já falamos aqui, quantas catástrofes que a humanidade já experimentou. Quantas guerras, quantas fome, quantas pestes, quantas pessoas que se levantaram, quantos genocídios já houve. Nada do que aconteceu até hoje se compara ao que está por vir. E Jesus, a vontade dele é nos livrar de tudo isso. Mas nós vamos saber que não é de qualquer jeito. O coração tem que ser totalmente dele. Totalmente dele. Até esses dias eu estava ouvindo a pregação de um pastor assembleiano, ele falou uma coisa assim, falou, meu irmão, eu não vou ficar me matando mais não, para tentar fazer as pessoas aceitar Jesus.
Não, Jesus já morreu por isso. A palavra está aqui, ó. A palavra está aqui. Quem quiser seguir, que siga. A palavra é pregada, a palavra é ensinada, a palavra é ministrada. Agora, se você não quer ouvir, problema teu. Eu não vou me matar para ensinar. Não, meus irmãos, porque a gente tem ensinado. Ele falou aquilo, eu falei, gente, é uma realidade. Dá a impressão que a gente tem que ficar pedindo pelo amor de Deus para a pessoa aceitar Jesus. Tem que ficar, pelo amor de Deus, venha para a igreja. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Pelo amor de Deus, tenha vida de oração. Pelo amor de Deus, se consagre. Amados, isso tinha que ser uma regra. Isso tinha que estar no coração de cada um. É igual uma criança, quando ela tinha que saber o que ela tem que fazer. Eu me lembro quando a gente era criança, quando a gente ia para a escola, a minha mãe nunca na minha casa, não é porque a gente era perfeito, não. Não é porque a gente era educadinho. Eu não me lembro de nunca a minha mãe falar para a gente, estuda, faz o dever de casa. Nunca minha mãe pegou no pé de ninguém, até porque nem tinha tempo para isso. Trabalhava igual doido. A gente chegava, a gente ia fazer tarefa de casa, eu era criança, eu ia limpar a casa, eu sabia das minhas obrigações. Então, o crente de hoje, ele também tem que saber das suas obrigações. E não é simplesmente uma questão de viver, é uma questão de salvação. Porque nós estamos vendo pela Bíblia que não é de qualquer jeito. Não adianta eu ser um frequentador de igreja, que isso não vai resolver nada, se não tiver relacionamento com Cristo. Quando Jesus fala, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, nós sabemos que pela Bíblia, esse conhecer não é um conhecer de conversar, é um conhecer de relacionamento com Cristo. Então, quem não tem relacionamento pessoal com Cristo, infelizmente ele vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, amados, quando a gente está falando, porque é muito sério, é questão de salvação. Já pensou chegar no dia, você chegar lá, em nome de Jesus, que isso não aconteça aqui no nosso meio, mas o crente chega lá e o anjo procura. Lógico, o anjo já vai saber, né? Olha, o teu nome não está aqui. Aí o crente vai falar, ô seu anjo, dá uma olhada direitinho se não está aí no rodapé. O seu nome não está aqui escrito. Já pensou, gente? Aí esse dia não tem mais volta. Aí a Bíblia diz que essa pessoa, aqui no capítulo 19, no capítulo 20... que essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Já pensou que coisa triste? Saber que durante todo o tempo a pessoa teve toda a chance. Porque ninguém fica sem chance. Ninguém fica sem chance. Em todo o tempo Jesus está falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu entrarei e cearei com ele. Apocalipse 19, Apocalipse 20, verso 5. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. O verbo está no passado, foi, porque aqui João está no céu vendo tudo acontecer. Aqui, o livro do Apocalipse é o capítulo final da história da humanidade. É o último capítulo da nossa vida. Então, João, ele usa o verbo foi no passado, porque ele está vendo e aquilo aconteceu. Ele está vendo o que vai acontecer com quem não tem compromisso com Cristo. A gente fala assim, não quer dizer religião. A gente fala compromisso com Jesus. Porque muitas religiões, elas não falam de Jesus. Não prega Jesus como o único Senhor e Salvador. Por isso que a gente fala de compromisso com Cristo. Por isso, quando a gente for frequentar uma igreja, nós temos que ver se essa igreja prega a Bíblia. Se essa igreja ela tem a Bíblia como única fonte de fé. Porque muitas religiões usam alguns versículos bíblicos, mas não tem a Bíblia como única fonte de fé. Até um dia na aula de linguística, a professora estava falando de livros antigos, o livro mais antigo do mundo foi um livro encontrado na Índia no ano 300 a.C. e blá, 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 blá. Eu falei, professora, mas e a Bíblia? Não, meu bem, a Bíblia não conta porque não é comprovada cientificamente. Vai fazer o quê, né? Vou jogar pérolas aos porcos? Então, para a gente ver que se a religião não está, se a igreja que você frequenta, ela não está pautada completamente na Bíblia, então, infelizmente, não
não tem Jesus como único Senhor e Salvador. Porque a Bíblia é o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, falando de Jesus. No Antigo Testamento está prometendo a vinda do Messias. E aqui no Novo Testamento nós temos essa promessa cumprindo. O Messias que veio, o Messias que deixou toda a sua glória, se fez homem, e o Messias é Cristo, o Yeshua, o Salvador das nossas vidas. Lembrar que Jesus morreu naquela cruz para nos dar salvação, que pelos nossos esforços nós jamais seríamos salvos. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Jesus fez. Se a gente não crê em Jesus como único Senhor e Salvador, infelizmente essa pessoa não tem o teu nome escrito no livro da vida. Por isso nós precisamos aprender da palavra. Nós sempre ouvimos assim curso bíblico, né? Por exemplo, como é que um funcionário de banco ele vai reconhecer uma nota falsa? Porque ele conhece a verdadeira. Então, como é que uma pessoa vai conhecer se uma religião ela é falsa ou verdadeira? Se ela tiver conhecimento aqui pautado na palavra. Porque até mesmo a Bíblia orienta em relação a isso, que nos últimos tempos viriam muito para enganar até mesmo os escolhidos, para enganar até mesmo os crentes. Se o crente não tiver pautado aqui, qualquer um pode ser enganado. Qualquer um pode ser enganado. Tanto é que o próprio Senhor Jesus fala, deixa eu ver onde é que eu marquei aqui. O próprio Senhor Jesus nos alerta. Deixa eu só achar aqui, eu acho que Lucas 18. Glória a Deus. Tem crente desperto, acordado aí? Amém? É Lucas 18, deixa eu achar aqui, que Jesus fala assim, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra ainda? Jesus está falando com um crente. Por que Jesus faz essa indagação? Quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra ainda? Porque, como eu estava dizendo, com o passar do tempo, vai surgir muitas coisas para enganar as pessoas. Eu creio por A mais B, que eles ainda vão conseguir comprovar pela ciência que Jesus não existiu, que foi tudo uma mentira, uma conversa inventada, e isso vão colocar na cabeça das pessoas. Eu tenho certeza absoluta disso. E acredito que nós não estamos muito longe para isso acontecer. E se a pessoa não estiver pautada aqui, infelizmente, a pessoa é levada por qualquer vento de doutrina. Por isso nós temos que estar atento, sóbrio e vigilante. Jesus também falou que nos últimos tempos, muitos sairiam para enganar até mesmo os crentes, para enganar até mesmo aqueles que estão buscando. Por isso nós temos que buscar conhecer, buscar ter relacionamento com Cristo. E como é que nós vamos ter esse relacionamento? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus, sendo cheio da unção de Deus, da glória de Deus. E como é que nós vamos conseguir isso? Leitura de palavra, oração, vindo na igreja, tendo compromisso, tendo relacionamento com o Senhor, porque não existe outro meio. Não existe outro, no hashtag não tem outro caminho. É o que Jesus já falou aqui. Então nós temos que estar sóbrio e vigilante. Porque Jesus, ele nos alertou. É Lucas 18:8 que Jesus fala. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra ainda? E isso ele está falando com crente. Não está falando com ímpio, é com crente. E se a gente levar uma vida de qualquer jeito, achar que está tudo certo, entrar na onda do mundão, na onda do oba-oba, a gente vai estar inserido nesse grupinho aqui. Infelizmente. Porque lembra da parábola das 10 virgens que Jesus conta lá em Mateus também? 25? É isso aí. 50% foi no oba-oba. Ah, o noivo vai demorar. Ah, não, porque não vai ser já. É porque naquela época, Jesus ele conta essa parábola das 10 virgens, porque naquela época o casamento judeu não é igual ao casamento nosso aqui do Ocidente. O do Ocidente, o noivo vem, fica o tempo inteiro no altar esperando a noiva. A noiva atrasa e o noivo fica esperando. No casamento judeu é o contrário. Os convidados e a noiva que ficam aguardando o noivo. Mas tudo isso é uma representação de Cristo.
Então, os convidados ficam ali, não sabe, o noivo pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir daqui 7 dias, e eles ficam ali aguardando o noivo. Por isso que aquelas noivas, não, o noivo vai demorar. Mas ele não vem já não, vamos ficar despreocupados. De repente, o noivo chega, e aquelas uma que não tinha azeite de sobra na sua lamparina, ficaram para trás porque elas não tinham sobra. Deixa eu ver aqui. Mateus 25. Mateus 25, Jesus contou essa parábola. E é interessante a gente atentar para um detalhe. Tudo na Bíblia tem um porquê. Tudo na Bíblia nós temos ali um segredo, um mistério de Deus, conforme diz os assembleianos. Nós não podemos passar desapercebido. Tudo ali o Senhor tem um mistério para nós. Veja bem, capítulo 25, Mateus 25, verso 6. A palavra do Senhor diz assim: mas à meia-noite. Então eles esperaram o dia todo. Talvez teve virgens que chegou lá às 6 horas da manhã. Deu 7 horas, 8 horas, 9 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas. Nada desse noivo chegar. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. E quando a Bíblia fala meia-noite, o que te vem à mente? Quando fala meia-noite, eu penso em escuridão. Escuridão nos arremete a quê? Nos arremete a trevas. E se nós formos olhar à luz da palavra de Deus, hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um período de trevas. Um período de trevas, porque as pessoas não estão nem aí com Deus. As pessoas vivem... Quanto mais a gente vai em cidade grande, aí que a gente fica mais horrorizada com as coisas que a gente vê. As pessoas vivem do jeito que bem quer, fazendo o que bem quer. E isso a Bíblia refere a período de trevas. Ninguém tem temor a Deus. Porque muitas vezes a gente tem sim vontade de fazer certas coisas. Mas a gente não faz por quê? Por temor a Deus. A gente não faz porque a gente sabe que se fizer, nós vamos estar pecando contra Deus. Se fizermos, nós vamos estar desobedecendo a Deus. Então a gente não faz por isso. Por que as pessoas vivem do jeito que bem quer hoje, fazem o que bem quer, namoram quem bem quer, acham que é o que bem quer? Porque perdeu-se o temor a Deus. Perdeu o temor, cada um vive do jeito que bem quer. Mas nós sabemos pela palavra que Jesus vai voltar. E ai daquele que foi encontrado vivendo uma vida de qualquer jeito. Então, quando a palavra diz, mas à meia-noite, ou seja, quando tudo estiver em trevas, quando tudo estiver perdido, quando as pessoas estiverem vivendo uma vida de qualquer jeito, conforme Jesus fala, se soubesse que hora o ladrão viria, vigiaria. Mas como não sabe, o ladrão vem e pega de surpresa. Então Jesus, ele fala, mas a palavra fala, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Então a hora que as pessoas menos estiver esperando, a hora que as pessoas achar que, vai demorar, conforme fala lá em Pedro, desde quando os meus antepassados eram vivos, falava que Jesus ia voltar e até hoje não aconteceu nada. A hora que a pessoa estiver desatento, desapercebido, conforme Jesus fala lá em Marcos, eu até marquei aqui, no finalzinho de Marcos capítulo 13, Jesus está contando, Jesus está falando acerca dos tempos do fim. Marcos 13, a partir do verso, lá no verso 32, ele fala que o dia e a hora ninguém sabe. E aqui Jesus também ele está falando acerca do Sermão do Monte. Então, Marcos 13, no 32, ele diz assim. Deixa eu achar aqui. No 32 ele fala, mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Porque aqui Jesus estava como homem. Aí, a partir do 35, ele diz assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Aqui ele está contando uma parábola que um dono saiu, deixou os empregados encarregados do seu trabalho, mas eles achando que o dono ia demorar, cada um ficou enrolando e não fez o seu trabalho. Então ele fala, vigiem,
porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. Lembra, desperta tu que dormes. Porém eu digo a vocês e digo a todos, vigiem. Então, meus amados, a igreja do Senhor Jesus tem que estar atenta para ela não entrar nessa mornidão. Lembra quando Jesus está falando com a igreja se não me engano, de Laodiceia? Vocês não é morno e nem quente. Aliás, não é quente nem frio. Vocês são morno, por isso eu vou vomitar. Então, por quê? A gente tem que vigiar para não fazer parte dessa mornidão. E como é que a gente vai vigiar? Buscando ao Senhor todos os dias, nos consagrando ao Senhor todos os dias, lembrando que Jesus pode voltar a qualquer momento, lembrando que a gente pode morrer a qualquer momento. Aí não tem mais jeito. E não adianta a pessoa pensar que depois da morte tem como alguém fazer alguma coisa pela gente. É ilusão pensar isso. Hebreus capítulo 9, verso 27. Não adianta pensar que depois da morte alguém vai dar um jeitinho para melhorar as coisas para nós do outro lado. Hebreus 9, 27, a palavra do Senhor diz assim. Deixa eu achar aqui. Hebreus 9, 27 diz assim. E assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a salvação é individual. A salvação é individual. Então, meus amados, não adianta, é cada um buscar, cada um se esforçar para a tua lampadinha estar cheia de azeite, senão, ai de mim, senão eu não vos conheço. Então, vamos lá e voltar em Marcos, capítulo 13, verso 35, então Jesus fala assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Então, a ordem do Senhor para nós é vigiar. E lá em Efésios, a igreja que Jesus vai buscar. Efésios capítulo 5, verso 27. 5, 27. Já li, mas vamos ler novamente. Então, aqui ele está falando da igreja. Então, Jesus veio para santificar a igreja, tendo purificado por meio da lavagem pela água da palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, igreja sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Então, Jesus vem buscar um povo santo. Santo não é porque o sangue de Jesus é que nos santifica de todo pecado. Por isso que nós somos chamados santo. Lá em Coríntios também fala, todos vós santo. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos perfeitos. Porque tem pessoa que critica os crentes, que fala assim que os crentes se acham perfeitos. De maneira nenhuma. É porque nós tomamos posse do que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus, ele veio, pagou pelo nosso pecado. Aquele sangue que Jesus derramou na cruz foi para nos santificar. Por meio do sangue de Jesus, conforme fala aqui em Efésios 2:8, pela graça vocês são salvos e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então é graça e misericórdia de Deus. Por isso que nós somos salvos. Então nós somos santos porque Jesus nos santificou pela tua morte na cruz. E Jesus vem buscar uma igreja santa e sem defeito. Jesus vem buscar um povo santo e sem defeito, cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele. Então, meus amados, o recado para nós nessa noite é: Jesus está feliz com você? Jesus está satisfeito com o nível de vida que eu levo? Jesus está satisfeito com a vida que você tem levado? Você tem alegrado o coração do Pai?
O teu coração tem sido totalmente dele? Então, essa é a noite para nós refletirmos sobre isso. Lembrar que, assim como nós lemos aqui em Efésios, Jesus vem buscar a noiva gloriosa, uma noiva santa, uma noiva sem pecado. Você está sendo essa noiva? Eu estou sendo essa noiva? Noiva santa, noiva gloriosa, noiva que não tem nenhuma culpa diante de Deus? É noite de reflexão. Saber que nós não podemos ter o amanhã. Assim como aquele rapaz não conseguiu viver o dia 2. Será que nós teremos o amanhã? Então é noite para nós refletirmos. Noite de nós nos entregarmos ao Senhor. Noite de nós rendermos totalmente o nosso coração na presença de Deus. Sabendo que o Senhor conhece todas as coisas. Vamos nos colocar de pé. Ô Lu, faz favor, vai dedilhando uma canção para nós. Vamos vir até aqui à frente. Lembra que toda vez que você vem no altar do Senhor, você está rendendo todo o teu ser a Deus. Você está dizendo, Senhor, eu reconheço, assim como o salmista, sou pobre e miserável, eu dependo de Ti. Sou pobre e miserável, não sou nada sem Ti. É isso que significa nós virmos no altar do Senhor. É você estar se rendendo totalmente a Deus. Se rendendo totalmente a Deus. Jesus vem buscar um povo santo, um povo que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Alex, vem para frente, Alex, traz o seu amigo. Ivan, vem para frente, traz o seu amigo aqui. Vem também. Vamos, vem para frente. Render nossa vida ao Senhor, reconhecendo que nós precisamos. Como diz o salmista, sou pobre e necessitado. Todos nós somos necessitados. Ninguém é perfeito. A Bíblia diz que se a gente disser que não tem pecado, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessar o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado. E essa noite é a noite de nós colocarmos diante de Deus. Deus, me perdoa, porque o meu coração não tem sido totalmente seu. Deus, me perdoa porque eu não tenho me enquadrado nessa noiva aqui de Efésios capítulo 5. Senhor, me perdoa, Jesus, porque muitas vezes eu tenho vacilado, eu não tenho vigiado. Eu não tenho vigiado sabendo que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Amados, é você e Deus. Deus conhece o teu coração. E você sabe aonde você tem pisado na bola. Você sabe qual área da tua vida que você não tem consagrado totalmente ao Senhor. Você sabe, eu sei. É cada um de nós. Lembra que Jesus vai voltar. E como eu vou ser encontrado? Como eu vou ser encontrado? Como que o meu coração está diante de Deus? Não adianta eu ficar aqui, eu posso me matar de falar para vocês. Como aquele pastor falou, Jesus já morreu por isso. E não sou eu que vou convencer vocês. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus, à medida que você abrir o teu coração e deixar Jesus entrar por completo na tua vida. É o Espírito Santo que vai te convencer, à medida que você rasgar o teu coração diante de Deus. Para que ele possa entrar, fazer morada e fazer uma limpeza. E te lavar com a água da vida. Te lavar com a água da vida. Porque é para todos. A todos. A palavra do Senhor fala que Deus quer, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Mas Deus não vai obrigar ninguém. Ele dá o livre-arbítrio, a escolha de cada um. Só que lembrar que um dia pode ser tarde demais. Aí não tem mais jeito. O dia é hoje. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar um dia que vai buscar e não mais vai encontrar. Aí vai ser tarde demais. Não adianta clamar, não adianta gritar. Não adianta falar, Senhor, mas eu profetizei em teu nome. Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus tem misericórdia. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
Amados, rasga o teu coração na presença do Senhor no dia que se chama hoje. Eu não posso fazer nada por você. É você e Deus, é você e o Espírito Santo de Deus. Pelo menos esse peso eu não vou carregar. Esse peso a liderança não vai carregar, porque nós temos ensinado, nós temos falado. Eu também preciso. Todos os dias eu tenho rasgado o meu coração diante de Deus, porque muito mais a gente que ensina tem que buscar cada vez mais. Ai daquele que ensina, a palavra do Senhor Deus diz. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Rasga o teu coração diante de Deus. Rasga o teu coração. Oh, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te damos graça, Pai, pela tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações, a tua igreja, Senhor. Continua de forma como você está. Hoje à tarde, eu assisti algo e a filha falava assim para a mãe: mãe, uma menina de 11, 12 anos, ela pode namorar? A mãe disse: sim, pode. Ou seja, ela estava falando dela. Mãe, uma menina, ela pode, com essa idade, ela pode usar um batom vermelho? A mãe disse: sim, pode. E ir para a balada, mãe? Ela disse: sim, filha. Aí nisso, ela já deu aquela levantadinha de sobrancelha, assustada. E ir para a balada? Sim, pode. Aí ela se assusta, ela olha para a mãe e ela diz assim: e o que ela não pode fazer? A mãe olha para ela e fala assim: ela só não vai entrar no céu. Eu entendi, eu assisti, voltando por umas 2, 3 vezes, porque o Senhor me atentou aqui. E eu percebi que era o Espírito Santo falando algo comigo. E o Senhor me levou a interceder por esse culto, dessa noite. E eu confesso para vocês, igreja, que hoje eu subi muito temerosa para este lugar. Porque o Espírito Santo, ele ora com gemidos inexprimíveis, ele nos chama a interceder. E eu vim para cá sabendo que o Senhor ia fazer grandes coisas, que o Senhor ia tocar no coração da noiva dele nessa noite. O Senhor diz que o livre-arbítrio ele deu a mim, o livre-arbítrio ele deu a você. O Senhor diz: com quão grande amor eu, Senhor, te amei primeiro. Então, a palavra do Senhor foi entregue. E eu sei que Deus tocou na minha vida, foi para mim. E eu sei que Deus falou com você. Não foi com o irmão do lado, não. Não foi com aquele que às vezes passa pela nossa cabeça. Poxa, aquele deveria estar aqui nessa noite. Não, é com você, querido. O Senhor diz: eu falei com você. Eu falei à minha igreja. Eu estou ansiando para que você mude, para que você venha, para que você ouve-me, para que você me obedeça. O Senhor diz: o compromisso eu chamo é você comigo. Roma tei canda rama sori canda rabai heriama sori canda laba xeriama sou. Sim, Senhor, nos instrui, Pai, fortalecendo, Pai, a tua igreja, Pai,
porque o Senhor, Pai, fortalece o fraco. O Senhor, Pai, dá força ao cansado, Pai. E o Senhor, Pai, ressuscita mortos, Pai. E eu sei, Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor ressuscitou, Pai, através da Tua palavra, Pai, porque ela é viva, ela é eficaz, e o Senhor nos chamou nessa noite, Pai, a um compromisso com o Senhor, Pai, a sermos zelosos contigo, Senhor, para termos as nossas lamparinas transbordantes, como o Senhor que é do óleo, Pai, do Teu Santo Espírito, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor, Pai, é fiel para terminar a boa obra que começou, Pai. Que o Senhor, Pai, continua, Senhor, ministrando, Senhor, cada vida, Pai. Ministrando, Pai, cada coração, Senhor. Tomando, Senhor, o fraco aqui pela mão, Senhor. Que nós possamos, como o Senhor nos diz, a não se desviar, mas o Senhor nos orienta que venha por este caminho. É o caminho que nós chegamos a Ti, Pai, através do nome de Jesus, que é nome sobre todo nome, Pai. Toca, Pai, na Tua igreja, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua paz, Pai. Dá vida com abundância para a Tua igreja, Senhor. Dá direção, Pai. Porque no último culto, Senhor, nós fomos, Pai, orientados, Pai, sobre sermos gratos. Nós somos, Pai, grato pelo ano, Pai, que finalizou. Por todos os Teus feitos, Senhor. E mesmo por aqueles, Pai, que não aconteceu, porque ali o Senhor livrou, ou ali o Senhor está preparando para dar o Teu melhor, porque o Senhor é Deus do melhor. O Senhor é Deus do milagre completo, Senhor. Então, Senhor, toca e coloca, Senhor, nas mãos da Tua igreja, Senhor. Reveste a Tua noiva, Senhor, separando ela, Senhor, gerando temor, Senhor, a vida de cada um, Pai. Ah, Pai, como diz lá em Números, Senhor, os Teus olhos estão em todos os lugares. A pastora Rose costuma falar, Deus, que o Senhor é um Deus olhudo, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, onde estivermos, Senhor, que possamos, Deus, sermos, Pai, como fomos ministrados nessa noite pela Tua palavra, Senhor, prudentes, Pai. Todo o tempo prudentes, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, Pai. Que isso possa ser gerado, Pai, ao coração de cada um, Senhor. Afasta, Senhor, e livra, Pai, de toda tentação, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que dá prazer à nossa alma, Senhor. Prazer à nossa carne, Pai. Que a nossa carne, muitas vezes, Pai, regozija, Senhor. Muitas vezes, Senhor, os nossos olhos brilham, Senhor, com o que o mundo oferece, Pai. Mas nada se compara, Pai, com a Tua presença. Nada se compara, Pai, com aquilo que foi conquistado na cruz, Senhor, para nos dar vida e vida com abundância, Senhor. Então, sara aqui, Pai. Restaura aqui, Pai. Liberta aqui, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor anseia por essa igreja, Pai, que é uma noiva que venha ser sem mancha, sem mácula, sem ruga, Senhor. Então transforma-nos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, volta, Senhor, o Seu rosto, Pai, a Sua face, Senhor. A Tua bênção, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. Na bênção do Deus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Leva-os em segurança para casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E eu profetizo, Pai, em nome de Jesus. Um ano, Senhor, segundo a vontade e o querer do Senhor, Pai. Um ano, Senhor, onde nós possamos falar:
Em Cristo nós somos mais que vencedores. Agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor, Pai, é aquele Pai que com os seus, Pai, com os seus, lá no Salmo 1 fala que serão plantados junto a ribeiro de águas, que no teu tempo, na estação certa, virá dar os seus frutos. Deus, que seja uma igreja, Pai, próspera, Pai, que venha o teu transbordo, Senhor, e que os frutos, Pai, se multiplicam em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Dá uma melhor salva de palmas aí para o Senhor.